A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, tudo bem com vocês? Eu quero acreditar que sim. Todos que estão aqui, sejam todos bem-vindos. E aqueles que estão aí assistindo aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pela internet, que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando, aqueles que estão inscritos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu joinha, seu gostei, deixe seu comentário e compartilhe nosso trabalho. Vamos juntos evangelizar, levar a palavra do Mestre, o Senhor Jesus. Ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, Quem não crê está condenado. Então, é um papel da igreja, um papel nosso, de cada um de nós, está levando a mensagem ao povo que não tem esse conhecimento. Ai de nós se não fizermos isto, Que Jesus nos chamou para essa missão, para estar levando conhecimento àqueles que não tinham conhecimento, Louvado seja o nome do Senhor. Era um dever dos sacerdotes passar para o povo a lei de Deus, ler o livro das leis, e se ele não passasse as informações corretas, se ele não lesse o livro da lei para aquele povo ter o conhecimento, o sacerdote seria culpado. Louvado seja o nome do Senhor. E falar de culpado, eu estou falando aqui hoje do quarto pecado que obstrui, que fecha o canal, da bênção, para que a bênção não chegue até o homem. Falamos aqui de 3 pecados já que fecha o canal, que impede que o homem seja abençoado. Primeiro nós lemos aqui, foi o pecado da inferioridade, o pecado do ódio e aqueles que fica inferior, se achando inferior, E hoje nós vamos tratar aqui do pecado da culpa. Esse pecado também é um pecado que muito atrapalha na vida do cristão, na vida do ser humano. Existe muita gente sofrendo desse problema, o sentimento de culpa. Esse é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente para Deus. Enquanto a pessoa sofrer de culpa, desse problema de culpa, Deus jamais fluirá através dela. Então é isso que eu quero trazer para o conhecimento de vocês, que se você estiver com esse bloqueio, com esse sentimento de culpa, bloqueando a vitória chegar até você, da bênção de Deus chegar até você, desbloqueie hoje. Só você tem essa chave para desbloquear, só você tem este meio para se libertar deste problema. E nós vamos trazer aqui, passagens bíblicas de pessoas que venceram o sentimento da culpa e foram vitoriosos nas suas vidas, Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, amado, ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa, Precisamos fazê-la compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente podem ir ao Senhor Jesus e Ele as limpará. Quando a pessoa estiver cheia desse sentimento de culpa, corroendo por dentro, a primeira coisa que se deve fazer é ir ao Senhor, porque o Senhor limpará deste sentimento de culpa. O Senhor perdoará todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados e fará uma vida nova. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo certo dia um livro de um pastor que ele fala que entrou um casal muito lindo, casal bem, assim, um homem era muito elegante e ele fala que a sua esposa era uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse apenas uns 30 anos de idade mais ou menos, ela parecia envelhecida, acabada e mal podia abrir os olhos, Aí o marido já chegou para o pastor e disse: a minha mulher está morrendo, já tentei de
tudo, né? De todos os meios, psicólogos, psiquiatras e todos os remédios imaginários, né? Aí ele falando para o pastor, sou um homem rico, já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora, desenganaram, aquela mulher tinha sido desenganada, e ele contando a história para aquele pastor. Daí ele ouviu falar desse pastor, ele chega para o pastor assim, ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados, né, através das suas orações, através dos seus ensinamentos. Aí o pastor falou para ela que isso era verdade. Aí ele olha para aquela mulher procurando discernimento e sabedoria sobre o que ela precisava naquele momento, né, numa situação dessa, de ouvir. Então ele orou ao Senhor, Senhor, né, ela veio até aqui, agora o que eu faço? Na oração ele falando, aí imediatamente ele ouve a voz de Deus falando para ele. Deus falou para ele assim, olha, ela sofre de uma doença psicomática, não é uma doença orgânica, é mental. Aí agora ele pediu para que o marido saísse do escritório e olhando para aquela mulher ele disse, senhora, você deseja viver? Precisa viver, pelo menos por causa do seu marido. Se a senhora queria morrer, deveria ter feito isso antes, né? Pois já tem agora 3 filhos. Hoje, se você morrer agora, deixando seus filhos para seu marido cuidar sozinho, realmente atrapalhará a vida dele. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para seu marido e para seus filhos. Ali aquele pastor falando para ela. Aí, gostaria de viver, disse ela para o pastor, então posso ajudá-la, mas somente com uma condição, né? Deve contar-me sua vida passada, né? O pastor respondeu para ela, louvado seja o nome do Senhor. E ela aprumou na cadeira, o pastor falando naquele livro, naquela história que estava lendo, e com ira, né, nos olhos respondeu, será que estou numa delegacia de polícia? O senhor é um ditador? Por que me impede isso? Isso não é um interrogatório e não tenho de revelar meu passado para ninguém. Então, aquele pastor falou para ela, então não poderia ajudá-la. Se a senhora persistir nessa atitude, vou pedir a Deus que me revele diretamente as áreas problemáticas do seu passado. Ela ficou espantada e, tirando um lenço da bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse, pastor, vou revelar meu passado, mas não acho que esse seja o meu problema. Aí o pastor falou para ela assim, é claro que esse é o problema, essa é a causa do seu problema. Aí ela contou, meus pais morreram quando eu ainda era bem jovem e praticamente fui criada por minha irmã mais velha. Ela era uma mãe para mim, o meu cunhado, como um pai, tomaram conta de mim e morei com eles durante muito tempo, né, de meus estudos, desde o ensino fundamental até a faculdade. Aí ela continua, no meu 3º ano de faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz seu último filho. Durante o tempo que ela esteve lá na maternidade, eu tomei conta da casa, das crianças, sem me dar conta, né, ela contando do que estava acontecendo, meu cunhado e eu nos apaixonamos. Não sei o que aconteceu comigo, mas tivemos um relacionamento imoral. Logo a culpa alojou-se, veja só, a culpa alojou-se em meu coração, isso era contando para aquele pastor. Desse momento em diante morri de culpa, mas meu cunhado continuava a me telefonar de seu escritório e constantemente nós encontrávamos em hotéis e estações, né? E fiz vários abortos e ainda assim não conseguia recusar os convites de meu cunhado. Morria de medo de minha irmã descobrir, né? Por isso, meu cunhado me intimidava continuamente, estava me destruindo aos poucos. Ao me informar, ainda era continuando dizendo, ao me informar, decidi que me casaria com o primeiro homem que me propusesse em casamento. Encontrei um emprego
E o jovem que agora, ela falando ali, o jovem que agora é meu marido, pediu-me em casamento, né? Quis casasse com ele e nada perguntou do meu passado, eu aceitei, por assim me afastaria do meu cunhado. Casei-me com ele e, com o passar do tempo, ele se tornou muito rico, demitiu-se de seu antigo emprego e começou seu próprio negócio. Agora está rico, temos um bom lar, dinheiro, temos de tudo, carros bons. Mas desde o dia que tive aquele relacionamento com o meu cunhado, tenho sofrido desse forte sentimento de culpa. E ela contou. Sempre que tenho relações com meu marido, sinto-me como se fosse uma prostituta, não tenho o direito de receber seu amor. Por dentro choro amargamente, meus filhos são uns anjos para mim, gostam de me abraçar, dizendo, mamãe, eu te amo. Eu me odeio, pastor. Esse ela contando. Sei que sou uma prostituta. Não sou digna de receber esse tipo de amor de meus filhos, nem do meu marido. Não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isso que me visto de maneira tão relaxada, desleixada assim. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade nem alegria no coração. Vejam só o que é o sentimento de culpa faz com uma pessoa, né? Aí ela continua. Aí o pastor agora pergunta assim: a senhora deve perdoar a si mesmo, né? O pastor declarou ali para ela: uma boa notícia para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode perdoar meus pecados, exclamou ela, chorando, né? Meus pecados são grandes, pastor, e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo, né, pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessá-la o que fiz. Isso prejudicaria a sua vida, né? Uma vida toda da minha irmã. Aí o pastor silentemente orou ao Senhor mais uma vez. Senhor, como posso ajudá-la agora? Ajuda-me. Em seguida, ele fala que ouviu a suave e um suave cício em seu coração e subitamente ocorreu uma ideia. Aí ele falou, irmã, feche os olhos, pedindo aí para ela fazer isto, e ele fazendo também a mesma coisa, fechou os olhos também. Aí falou assim, imagine que estamos em um lago lindo e silencioso. Agora estamos sentados à margem do lago. Há muito cascalho ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha, isso foi em pensamento, uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande, isso mandando ela, ele levando ela a pensar dessa maneira, né? Que ela pegasse uma pedra grande e tal. Aí ele falou agora para ela, vamos jogar o cascalho e a pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Seguro a pedrinha e joga-o no lago. Aí ouviu o barulho da água? Ele pergunta para ela. Um leve sonido e umas ondas. Onde está minha pedrinha agora? Aí ela responde. Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo, o pastor respondeu. Agora é minha vez. Agora é sua vez. Jogue sua pedra. Sim, a senhora pode jogá-la. Muito bem. Qual foi o barulho dela? Aí ela responde, foi grande e formou grandes ondas? Respondeu ela, né? Aí o pastor fala assim, mas onde está agora sua pedra? Perguntou o pastor. Aí ela responde, no fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando as jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez barulhinhos, a sua produziu um grande ruído. A minha provocou pequenas ondas, a sua ondas enormes. Né? As pessoas, querida, ele falando para ela, vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo, né? Tanto uma como a outra. E qual a diferença? O ruído e sua influência na sociedade. Todo mundo precisa de perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua. Isso lhe tocou a alma e ela despertou para a verdade. Ela perguntou, quer dizer que Deus pode perdoar meus pecados, pastor?
É claro, o pastor responde. Ela se afundou na cadeira chorando e tremendo, né? O pastor tentou encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então ele colocou a mão sobre a sua cabeça e levou ela a fazer a oração do pecador arrependido, né? Depois da oração, quando ela levantou o rosto, ele viu seus olhos brilhando como a estrela da sua face. Começou a irradiar glória. Ela se levantou chorando, exclamando: Pastor, estou salva! Pastor, estou salva! Todo o peso que eu carregava desapareceu. Aí agora eles começam agora a cantar e ela a dançar. Até esse momento, ele fala, nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor, mas nesse dia pulava e dançava fazendo tanto barulho que o seu marido escutou e correu para ver o que se passava em seu escritório, né? Ao vê-la ali, a jovem senhora correu para ele e o abraçou com força. Ela nunca tinha feito isso antes. E seu marido ficou assombrado, perguntou: O que o senhor fez com ela, pastor? Aí o pastor responde: Deus realizou um milagre. Então respondeu alegremente, né? Voltando-se para a esposa, disse: Deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele faz grandes coisas por você. Ele fez grandes coisas por você nesse momento. Em breve, ela ficou totalmente livre de seu sentimento de culpa e o poder de Deus emanou do seu interior e ela foi curada por completo. Aí o pastor fala que esse casal se tornaram obreiro da sua igreja e foi aquela bênção todas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que se nós ficarmos com esse sentimento de culpa resguardado dentro de nós, o que vai nos acontecer é que nós vamos nos corroer por dentro, nós vamos nos afundar em tristeza, em agonia e não consegue orar, não consegue perdoar, não consegue sentir o perdão de Deus na vida. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos nos libertar dos sentimentos de culpa, meus amados irmãos, porque se assim nós não fizermos, nós teremos muitos problemas na vida que não serão sanados, porque nós estamos carregando esse sentimento de culpa em nossas vidas. Nós vemos que lá em Mateus capítulo 26, versículo 69 ao 75, a história de Pedro, quando Pedro nega a Jesus. A Bíblia diz no versículo 69 que Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou, dizendo, diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Aí quando ele sai lá para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Aí depois já vem os rapazes e disseram: Verdadeiramente tu és um dele, pois o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Então agora entra ali o sentimento de culpa em Pedro. Ele corre e sai dali chorando amargamente, porque Pedro se sentiu culpado de ter negado ao Senhor Jesus Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Mas quando Cristo trabalha na vida de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita, que ele manda ir ter manda as mulheres ir lá avisarem para os seus discípulos e também para Pedro, Jesus começa agora a trabalhar na vida de Pedro e Pedro agora é liberto daquele sentimento de culpa. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 8 ao 11, Pedro também ele se sente indigno. Ele, naquela pesca maravilhosa, quando o Senhor Jesus Cristo dá aquela instrução para os discípulos, manda eles jogarem as redes e pega aquela quantidade toda de peixes. Quando eles percebem que é o Senhor Jesus, Pedro se aproxima, se ajoelha perante o Senhor e fala: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador.
Então ele se achou indigno de estar com Jesus, de andar com Jesus. Quer dizer, o sentimento de culpa por ser um pecador tomou conta do seu coração, mas Jesus Cristo ele veio para perdoar, para salvar, para libertar de todo o sentimento de culpas que nós estávamos carregando em nossas vidas. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá para o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 11 e o 12, nós vamos ver aqui que Jonas ele também teve esse sentimento de culpa muito sério na vida de Jonas, e ele vai falar agora no versículo 11 do capítulo 1. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Versículo 12, Jonas fala: ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Aí ele agora fala, eu sei, a parte B do versículo, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então agora Jonas ele põe a culpa em você, nele próprio, e diz assim: olha, eu sei que isso está acontecendo é porque eu sou o culpado, vocês não merecem passar pelo que vocês estão passando, sou eu quem sou o errado aqui nessa embarcação, então me lance fora, me lance no mar, e todo esse vento, todo esse vendaval, toda essa tempestade vai passar. Então quando o sentimento de culpa toma conta de nós podemos ver que isto é algo destruidor, que por Jonas, ele pediu para ser jogado no mar, e para ele ali talvez ele pensasse que fosse o final, fosse o fim da sua vida, ele caindo naquele lago, naquele mar, louvado seja o nome do Senhor, e ele seria despedaçado por um grande peixe, mas foi totalmente diferente, porque Deus quis tratar com Jonas, e ele foi realmente para a cidade onde Deus queria que ele fosse. Talvez nós estamos em uma situação desta, alguém está sendo prejudicado, e muitas vezes você sente que foi por sua causa, sente que foi por sua culpa que alguém está sofrendo, que alguém está passando por algo estranho, e você acha que isto não vai ter solução, e muitas pessoas pensam que a solução é tirar a vida, é acabar com aquele sofrimento, se matando ou fazendo alguma coisa. Eu quero dizer que Jesus Cristo ele veio para perdoar e trazer para a sua vida uma bênção tal a qual você nem imaginava. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1 ao 5, a história onde Judas trai ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai lá, entrega o Filho do Homem para os soldados, para aquele povo lá, e vende Jesus por 30 moedas de prata. E agora, quando Judas vê que Jesus Cristo foi condenado à morte, Judas vai ter com os soldados lá e fala assim: olha, eu pequei o sangue inocente e tal. Aí os homens falaram assim: isto não é mais comigo, isso é contigo. Foi você quem fez isto, tal. E Judas agora, ele tem aquele sentimento de culpa. Ele vê que o Senhor Jesus Cristo está sendo levado à morte por sua causa, por sua culpa. Ele lança as 30 moedas no templo e vai embora se enforcar. Então o sentimento de culpa, eu quero dizer que ele é destruidor. Enquanto você não se entregar totalmente aos pés de Cristo, fazendo com que o Senhor Jesus Cristo, levando ali para que ele te perdoe, se você alimentar esse sentimento de culpa e não se permitir o perdão de Deus na sua vida, esse sentimento de culpa irá te destruir e as bênçãos de Deus não chegará à sua vida. Nós temos que fazer como fez Pedro, se arrepender, como vai nos dizer que Pedro, quando Jesus Cristo chega fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele confessa por 3 vezes: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E quando ele lembra que foi a 3 vezes que ele negou ao Senhor Jesus Cristo, e 3 vezes agora ele confessa, ele lembra que foi por causa daquela traição que ele traiu o Senhor, que ele negou o Senhor. Ele chora amargamente, ele se arrepende e ele recebe o perdão dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá no livro de Lucas, no capítulo
23, 23 de Lucas, você vai ver também que nós temos aqui aquele moço que foi sepultado, que foi crucificado com Jesus Cristo. Foram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Nós vamos ver que o da esquerda, ele blasfemava, ele falava contra o Senhor, mas aqui no capítulo 23, versículo 39, vem nos dizendo assim que o da direita, ele se arrepende, mas é aqui, ó, versículo 39, um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendia dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aqui, amados, nós já podemos ver que este moço estava se arrependendo, estava reconhecendo o seu erro, a sua culpa, né? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 43, aqui Jesus responde, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que este recebeu o perdão, ele colocou a culpa em si, estava ali porque ele era culpado, ele cometia crimes, como ele falou para o seu companheiro que estava ali ao seu lado, ele colocou a culpa neles, falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos culpados, quer dizer, o sentimento de culpa tomou conta ali, mas agora ele vira para o Senhor Jesus e pede perdão, e pede para que o Senhor lembre dele no seu reino, e Jesus Cristo imediatamente o perdoou, e aquele homem foi abençoado com a tão grande salvação. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido o nome do Senhor. Então eu quero dizer, amados, com isso, que nós jamais podemos ficar resguardando esse sentimento de culpa em nossas vidas, né? Querendo fazer algo contra o nosso próprio corpo, se sentindo culpado, se sentindo, né, miserável. Não, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar a todos que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque nós temos essa salvação, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós é parente de pais bonzinhos, não. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, estavam todos culpados, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio e se manifestou para desfazer as obras de Satanás, o qual o sentimento de culpa é um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for lá no livro de Salmos 51, vai ver ali que Davi, ele quando ele peca, né, cometendo aquele adultério, aquele homicídio, né, com Urias ali, com Betseba, né, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Davi começa a pedir a misericórdia do Senhor, e ali o Senhor perdoa. Ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele começa ali a declarar, a pedir o perdão do Senhor, porque ele pecou, porque ele fez coisas erradas, e Deus perdoou, amados. Deus deu uma vida para Davi diferenciada, porque Davi se arrependeu, Davi confessou seu pecado. Então nós devemos confessar, devemos nos sentir perdoado, pedir perdão e nos sentir também perdoado. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Se nós formos lá para o segundo livro de Samuel, nós vamos ver também outra referência muito interessante aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, né, capítulo 12, versículo 13 e o 14. Aliás, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14, vai nos dizer assim, vejam só. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu morrerá. Então, aqui nós vemos que Davi, ele pede perdão, ele fala que ele pecou. Ele fala, olha, pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. Davi não fica alimentando aquele sentimento de culpa. Não,
ele simplesmente confessa e Deus o perdoa. É isso que Deus quer que você faça, para que você desbloqueie este canal que está fechado, impedindo que as bênçãos de Deus cheguem à sua vida. Ouça isso no nome do Senhor Jesus. Escutamos aqui uma mensagem muito maravilhosa do nosso pastor, aqui na nossa congregação, falando sobre uma mente alegre, a mente renovada, e isto nos leva a pensar que uma mente renovada, ela não fica maquinando, né, se acusando, se isolando porque pecou, mas não, a gente tem que nos levantar e pedir perdão ao Senhor, e o Senhor com certeza nos perdoará. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá para o livro de Primeiras Crônicas, são muitas referências, não vai dar para nós falar todas aqui, mas vamos falar aqui algumas que está aqui, nós podemos ser breve, né? Vai nos dizer que disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, né? Mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Ouça isto no nome de Jesus, amados. E Deus mandou um anjo para destruir a Jerusalém, mas ao destruí-las, o Senhor olhou e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desbanhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, prostraram-se sobre os seus rostos. Disse Davi a Deus: não fui eu que pequei, que ordenei que se contasse o povo? Sou eu que pequei. Agora, Davi aqui levando a culpa para si. Foi eu que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram elas? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo deste povo. Então, queridos, aqui Davi, ele está reconhecendo o seu erro, está pondo a culpa em si, porque Deus ia destruir aquele povo tudinho por causa de um pecado de Davi, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Davi, ele pede para que Deus não faça isso, porque foi ele que pecou e ele que merece o castigo e não aquele povo todo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Davi perdoou Davi confessou seu pecado e foi perdoado. Então, a culpa, louvado seja o nome do Senhor, ela traz uma consequência até quando você não se arrepende. Mas quando você se arrepender, Deus traz agora renovo para a sua vida, Deus traz vitória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Coríntios, amados, livro de Coríntios, nós vamos ver aqui no capítulo 15, se não me fala a memória, me parece que é capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, me parece. Nós vamos estar descobrindo agora. Pois é bom a gente conferir as referências para não ficar assim em dúvida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 9 e o 10. Louvado seja Deus. Nos diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno, olha Paulo aqui se achando indigno, se achando culpado, tendo sentimento de culpa, mas ele não deixou ser levado por esse sentimento. Ele deu lugar a Deus e Deus fez o que fez na vida de Paulo e foi uma grande bênção. Um dos apóstolos que a gente sabe que escreveu mais cartas e epístolas, né, no Novo Testamento. E pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha por que ele se sentia culpado?
porque antes dele da sua conversão, ele perseguia a igreja do Senhor. Mas em versículo 10 ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ó, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo se sentia um dos menores apóstolos, porque, por causa dele ter perseguido a igreja de Deus, levava preso, né, consentia com a morte de alguns, ou seja, no nome de Jesus, e agora Paulo ele se sente aqui culpado, mas no versículo 10 ele fala que ele deu lugar a Deus, e a graça de Deus superabundou na vida dele, e foi aquela bênção toda que ele foi. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vou estar lendo todas as referências, mas vou passar aqui. Acho que aqui nós temos aqui, Faraó também, ele se sente culpado, né, naquelas pestes, daquelas coisas acontecerem com o povo do Egito lá, e ele se sente culpado e ele confessa o seu pecado, né, fala para Moisés: olha, eu pequei contra o teu Deus, pequei contra o Senhor, ora por mim, né, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 27 e 28, Êxodo capítulo 10, versículo 16 e 17, então ele confessa, né, louvado seja o nome do Senhor, mas só que ele confessava e não deixava, né? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele, né, mais do que feliz, aquele que confessa e deixa, como está escrito lá em Provérbios 28, versículo 13, não é isso? Se não me falha a memória, acho que é esse versículo mesmo, que confessa e deixa, alcançarão misericórdia. Faraó, ele confessava, mas ele voltava a praticar o mal novamente. Então, uma mente renovada, alguém que queira se libertar do sentimento de culpa, tem que confessar e deixar e jamais praticar aquelas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O filho pródigo também foi alguém que se culpou de ter gastado suas fazendas. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 21, a gente vê que o filho pródigo, ele pede sua herança antecipada, vai embora, gasta tudo, depois ele se sente culpado, ele levanta, se cai em si e volta para seu pai e fala: pai, eu não sou digno de ser mais chamado teu filho, mas recebe-me como teus empregados. Então, o sentimento de culpa estava tomando conta da sua vida, mas seu pai vai, perdoa, faz aquela festa, aquele banquete que você já sabe da história, e ele acaba recebendo o perdão daquele pai e recebe as suas vitórias tudo de volta, ou seja, no nome de Jesus. Não podemos ficar prostrados. Se você errou, João fala: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se vocês pecarem, temos um advogado justo e fiel para convosco, Jesus Cristo. Ele perdoa se confessarmos nossos pecados. Então, nós temos esse respaldo para a nossa vida, que é a palavra de Deus e o perdão do Senhor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sentimento de culpa, amado, ele traz muita angústia, ele traz uma angústia terrível na vida do ser humano. Se você ficar alimentando aquela angústia, aquele sentimento de culpa, você vai sofrer uma consequência drástica, né? A gente vê pessoas que praticam mal contra a sua própria vida por causa desse sentimento de culpa. Ele fica alimentando, fica trazendo, aí a angústia entra. Se a angústia vem, meu filho, você sabe que acontece desgraça na vida da pessoa. Lá em Gênesis, no capítulo 42, a gente vê no versículo 21, vai nos dizer: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, os irmãos de José, se culpando do que fizeram com José, né? Então eles ficaram ali agora se culpando um ao outro. Disseram uns aos outros: na verdade nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, mas nós não atendemos, é por isso que vem sobre nós esta angústia. Então ele estava com aquele sentimento de culpa e agora a angústia tomou conta do coração dos irmãos de José. Então, amados, não devemos jamais permitir que esse sentimento de culpa venha destruir as nossas vidas. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, também nós vamos ver que Jeremias, ele teve também aqui um sentimento de culpa, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos Deus trabalhando aqui na vida das pessoas. Jeremias, capítulo 1, versículo 4
ao 10. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer: veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por herança. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente se sente indigno, se sente culpado por alguma coisa, Deus amado, Ele vem, purifica, Ele põe a palavra na boca e Ele faz com que aconteça as coisas maravilhosíssimas em nossas vidas. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ele nos ensina nós a sermos vencedores, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, né? Louvado seja o nome do Senhor. Judá, quando capturou ali o rei Adoni-Meseque, né? Louvado seja o nome do Senhor, a gente vê que é lá em Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando eles capturaram ali, arrancaram os polegares do rei Adoni-Meseque, ele falou assim: olha, aquilo que eu fiz com 70 reis, né? Cortei os polegares, suas mãos, seus pés, e eles catavam migalha debaixo da minha mesa, assim o Senhor me fez, né? Acho que é isso que ele fala, porque ele se sentiu culpado daquilo que ele fez, agora ele estava recebendo a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não devemos ficar com esse sentimento de culpa, devemos pedir perdão a Deus e ir para cima e se sentir perdoado, se permitir que Deus perdoe as nossas culpas, nosso sentimento de culpa, nossos pecados. Ouça isto no nome de Jesus. A gente vai ver que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 11 ao 15, quando Caim ele mata Abel e Deus tem uma conversa com Caim, que agora Deus amaldiçoa a terra por causa da conduta de Caim, e Caim fala assim: olha, duro para mim, é muito duro para mim isso que o Senhor está falando, portanto qualquer homem que me encontrar me matará. Ele se sente agora culpado, né? Ele fala agora que ele próprio vai dar a sua sentença, vai dizer que qualquer um que encontrar poderia matar ele, mas Deus agora põe um sinal na testa de Caim para que quem encontrasse ele não matasse, porque ouça isso no nome de Jesus. É Deus quem sempre dá a última palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Então, somente que nós possamos nos arrepender de todos os maus que nós temos praticado, e nós veremos a vitória de Deus, a bênção de Deus vindo sobre as nossas vidas. Não fique aí prostrado, se sentindo um miserável, um indigno, porque você fez isto, porque você prejudicou alguém, porque você... Não. Então somente levante a sua cabeça, olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Se não fosse assim, se não existisse solução para a sua vida, Jesus não teria vindo ao mundo para perdoar. Quando a Bíblia diz que Jesus estava lá se alimentando entre os pecadores, e alguém murmurava, dizia assim: ele não diz que é filho de Deus, por que ele está ali comendo, bebendo junto com os pecadores? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, falou assim: olha, não necessita de médicos os que estão doentes, os que estão sãos, e sim os doentes. Aí ele vira para ele e fala assim: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, certo? Então, se não existe esse pecado, Jesus não teria vindo ao mundo. Ele veio para isto, para te perdoar esse sentimento de culpa que você está passando aí, que você está se menosprezando, que você está se isolando, que você está se destruindo por dentro por causa desse sentimento de culpa. Jesus Cristo veio para te perdoar. Então somente confesse a Ele, entregue a sua vida a Ele, e você verá que Deus, Ele terá solução sim para os seus problemas, e as portas do céu irão se abrir e as bênçãos irão descer sobre a sua vida. Porque você tem o Senhor Jesus Cristo morando no seu coração, aí é o endereço de Deus, aí é o local onde Deus habita, é no seu coração. Ele está aí dentro de você com todo o recurso, com toda a vitória, com todas as bênçãos, com toda a prata, com todo o ouro, para te dar.
Louvado seja o nome do Senhor. E a glória desta casa, dessa última casa, será maior do que a da primeira. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome de Jesus. Amém.